Bem, então vamos lá. Nós vamos dar continuidade à nossa aula, né? Nós iniciamos na semana passada, na verdade na terça-feira, nessa semana, sobre inflamação crônica. Antes, né, a gente já sabe que a gente está vivendo atualmente nessa questão da pandemia um dia de cada vez. Essa semana, né, novos fatos surgiram. E aí a professora Andréia, hoje, nós combinamos com ela, já que eu divido a turma inicialmente, resolvemos que ela ficaria com os dois primeiros horários e eu ficaria com esses dois horários. Na próxima semana, provavelmente ela já conversou com vocês também, ela ficará até que a gente retorne de forma presencial para fazer as práticas, ela ficará com o primeiro horário e eu ficarei com vocês a partir do segundo horário, de 19h50 até as 22 horas. E aí a gente vai aproveitar essas aulas, essas 3 aulas, para adiantar um pouco o nosso assunto. E assim que a gente puder retornar, a gente dá continuidade de forma normal, que seria o nosso horário normal, né? Na terça-feira, teórica, na quinta-feira, prática, e após a prática, nossas duas aulas teóricas. Na última aula, como iniciei falando aqui para vocês, nós conversávamos sobre inflamação crônica e terminamos falando aqui para vocês de um tipo de inflamação, que é a inflamação granulomatosa, onde nós vimos que nesta inflamação crônica há a formação de um granuloma, que é uma estrutura de defesa, de retenção de determinados agentes agressores, como o micro-organismo, por exemplo. Então, nós vimos que nessa inflamação granulomatosa, eu tenho um padrão distinto, na verdade, é um padrão distinto da inflamação crônica, e é encontrado em algumas infecções que a gente vai comentar hoje um pouquinho. Já comentamos de algumas, que é a tuberculose, a esquistossomose, que são doenças provocadas por micro-organismos e que promoverão o desenvolvimento dessa inflamação granulomatosa, né? A formação desses granulomas. E esta formação desse granuloma, ela se dá porque o sistema imunológico ele não consegue debelar com facilidade esse agente agressor, é um agente de difícil erradicação. E aí eu acabo deixando esse micro-organismo retido em um foco, né? Em um determinado ponto, para que ele não destrua, para que ele não invada tecidos adjacentes e prejudique mais ainda do que ele já está prejudicando, tá certo? Então, isso aí acontece nessas doenças que a gente chama de doenças granulomatosas. E vocês viverão no dia a dia de vocês, entrarão em contato, trabalharão com essas doenças, doenças que promovem inflamação crônica e a inflamação crônica do tipo granulomatosa. Aí aqui eu tenho uma tabela para mostrar para vocês algumas doenças dessas que vocês encontrarão no dia a dia de vocês. Vamos aqui conversar sobre algumas mais conhecidas, né? Como, por exemplo, a tuberculose que nós falamos. Então, a tuberculose, ela é uma doença causada por um agente infeccioso bacteriano, né? Que causa essa doença, que é o Mycobacterium tuberculose. E ele vai promover o quê? Ele vai entrar, então, normalmente, ele causa infecções pulmonares, mas eu tenho a tuberculose também causando infecção. Aliás, a tuberculose ela pode acometer diversos sítios, né? Ela é causada pelo micobactério, mas ela pode, normalmente, acomete o pulmão, mas pode acometer pele, ossos, tá? Então, eu tenho a tuberculose renal, né? É menos comum de se ouvir falar, mas pode acometer. Então, esse micobactério, quando ele se instala no pulmão, ele vai causar uma infecção pulmonar. Quando ele é carreado, levado para um outro ambiente e ele consegue se estabelecer lá, eu posso ter uma tuberculose, né? Na pele, por exemplo. Então, dê uma olhada nessa questão aí, né? Análise microbiológica, né? Então, dê uma olhada nesses novos locais, né, que não é tão comum, mas que acontece. Então, tem tuberculose pele, óssea, renal.
Então, só para vocês terem uma ideia. Mas a mais comum é a pulmonar, tuberculose pulmonar. O que ela promove? Ela promove uma reação tecidual, já que a gente está falando de inflamação crônica, né? Então, é um micro-organismo que nós vimos que não é fácil de ser eliminado, e ele vai persistir no tecido, no ambiente onde ele está, no caso aqui o pulmão, por exemplo, que a gente está tomando como exemplo. E no tecido pulmonar, ele vai formar o quê? O granuloma, né? Na verdade, ele não vai formar o granuloma, ele vai ser retido pelo granuloma, que, como nós vimos, é essa estrutura que envolve este micro-organismo, deixando ele retido, né? Preso em um determinado ponto para que ele não cause mais problemas. Então, ele vai formar no tecido esses granulomas, e nesse granuloma nós já vimos do que é formado, né? De elementos do sistema imunológico, como, por exemplo, nesse local vai ter macrófagos, né? Ativados por células epitelioides que vão rodear, né, esse micro-organismo que a gente viu aqui. Então, vai ter fibroblasto, vai ter linfócito, vai ter estiócito, células gigantes de Langerhans, que são macrófagos que se fusionam para deixar esse micro-organismo retido aqui, né? Então, eu vou ter células que vão se juncionar aqui para deixar esse micro-organismo retido, né? Então, eu vou ter estiócitos, células gigantes, que são macrófagos fusionados. Eu vou ter, neste ambiente do granuloma, principalmente na região central, eu vou ter necrose, né? E necrose já não é novidade, porque nós já conversamos sobre isso. A necrose é um tipo de morte celular, não programada, não orquestrada, não organizada. Então, aqui nesta região central, eu vou ter um embate muito grande entre micro-organismos e as células que estão rodeando aqui, né? Essas células que formam esse granuloma. E é lógico que neste embate vão morrer células do sistema imune, vão morrer alguns micro-organismos. E aqui nesta região central, que é o que eu estou falando aqui para vocês, ó, eu tenho uma região de necrose, uma região onde tem morte celular. E, lógico, se tem morte celular, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o dano tecidual. Então, aqui nesse local, nesse centro do meu granuloma, eu vou ter dano tecidual, né? Eu vou ter morte celular. E não esqueça que eu estou falando de um órgão nobre, né? Eu estou falando do pulmão, que era um local onde não deveria acontecer esse dano tecidual severo, porque isto não é interessante para a funcionalidade do meu órgão. Outra doença que a gente conhece um pouco mais na verdade, acho que nem se utiliza mais esse termo lepra, né? É um pouco pejorativo. Eu acho que hanseníase que utiliza atualmente. É uma outra doença granulomatosa causada por Mycobacterium leprae. É uma outra bactéria importante que causa esta infecção e que promove essas reações de inflamação crônica de forma granulomatosa. Ela é causada por uma bactéria, como eu falei para vocês, né? Bactérias denominadas bacilos ácido-álcool resistentes, e elas conseguem sobreviver, resistir à ação de células fagocíticas do sistema imunológico, como os macrófagos. E aí, nesse momento, não podendo ser eliminado, né, por essa barreira inicial, ela vai persistir, e a persistência de um processo infeccioso, nós vimos que leva à cronificação deste processo inflamatório. E aí, como eu não consigo eliminar com facilidade, eu acabo formando esses granulomas, retendo o Mycobacterium leprae dentro deste ambiente, né? Esta infecção ela comete principalmente pele, né? E aí eu vejo aquelas lesões, e é lógico que isso, quando persiste, quando cronifica, quando fica anos e anos, eu vou começando a ver danos mais severos no tecido, né? Porque cronificou, porque essa resposta vai persistir, porque as mortes celulares nesse granuloma no decorrer do tempo, vai promover cada vez mais danos teciduais. E nós temos conhecimento, né,
se não direto, mas da comunidade de ouvir falar, a gente sabe que a hanseníase persistente por um longo período leva, inclusive, à mutilação, né? Perda de determinadas partes do corpo. Justamente o que é que está promovendo isso? É o dano tecidual, né? Então, eu tenho danos mais pontuais, mais localizados como pele, mas no decorrer deste processo inflamatório que vai persistir por muito tempo, ele acaba levando a esses danos severos, inclusive promovendo danos em tecidos importantes, né? Em fibras nervosas, por exemplo, que é onde este micro-organismo gosta de se estabelecer, né? Na parte das células nervosas, promovendo dano, fazendo com que este meu paciente perca a sensibilidade, né? Ao calor, ao tato. E é lógico que se isso persistir por muito tempo, ele vai perder toda essa sensibilidade. E no decorrer do tempo, anos e anos, sem tratamento, sem intervenção, eu posso até perder o meu membro ou partes de um membro, como a gente consegue ouvir por aí. Então, vocês, como profissionais de enfermeiros, terão um papel importante nesta intervenção precoce, né? Primeiro, no entendimento de que estes micro-organismos promoverão esses processos infecciosos. E são vocês que trabalharão aqui a questão, primeiro, do diagnóstico, né? Daquilo que a gente vem trabalhando desde o início do semestre, que nós fizemos nos nossos 2 exercícios e que daremos continuidade agora nas nossas atividades aqui para a segunda verificação. É vocês que suspeitarão quando analisarem, quando um paciente chegar com a sua queixa, quando vocês fizerem a anamnese, que aquilo possa ser tuberculose e possa ser lepra. Inclusive, nós já chegamos a comentar um pouquinho disso. Então, o paciente chega com tosse produtiva, né, ou tosse seca por muito tempo, emagrecimento. Nós já vimos e conversamos sobre isso, que isso me leva a ter uma suspeita de que aquilo possa ser uma infecção pulmonar. E aí, para determinar se aquilo é uma tuberculose ou não, eu tenho que tomar uma conduta de uma análise daquela amostra, daquele local onde eu suspeito que esteja ocorrendo o processo infeccioso. Então, coleta de uma secreção e análise, né? Normalmente é escarro que você pede para coletar, você pede uma análise microbiológica do escarro. E aí o biomédico, o microbiologista, ele vai verificar se nesse escarro está presente este micro-organismo, que é o micobactério tuberculose. Paralelamente, além da análise microbiológica, nós já vimos que eu posso pedir também a análise de quem? Um exame de imagem, uma análise laboratorial, e aí, com essas informações, eu vou conseguir definir qual é o agente e se aquilo realmente é a tuberculose, conseguindo fazer um diagnóstico. E após o diagnóstico, eu tenho que fazer a intervenção, que normalmente são as intervenções medicamentosas, né? E isto feito o quanto antes, evita que este processo que a gente está falando, que esse processo inflamatório crônico, permaneça por mais tempo, né? Porque nós não queremos que isso permaneça por muito tempo, porque nós estamos conversando aqui que isso promoverá dano tecidual, promoverá destruição tecidual, e isto não é interessante para este órgão importantíssimo que está sendo acometido, no caso aqui, que é o pulmão. No caso da hanseníase, a mesma coisa, né? O paciente vai chegar com uma queixa, com lesões de pele, eu vou fazer a entrevista com ele, perguntar quanto tempo ele tem aquilo, dê uma olhada como é que faz essa questão da análise. Então, eu analiso encostando coisas que têm uma determinada temperatura, por exemplo, um tubo com líquido que eu posso aquecer num bico de Bunsen, numa lamparina, e encostar naquela lesão ou em volta da lesão, para ver se o paciente ainda mantém as suas fibras nervosas funcionantes.
Eu acabei de falar para vocês que o micobactério lepre, ele acaba produzindo lesões nessas estruturas. E se, lógico, já estiver avançado, se já estiver muito danificado, quando eu encostar algo quente, o paciente não vai sentir, né? Fica insensível, porque aquelas fibras foram destruídas pelo estabelecimento desse micro-organismo no local. Às vezes, a ponta de uma agulha em que eu gosto para ver se o paciente tem tato ou não. Então, se eu não me engano, para hanseníase, eu até compro um kit, né, de análise para fazer exame. Assim como eu tenho o meu esteto para verificar, para examinar o paciente, eu tenho esse kit também que eu utilizo aqui para essa questão. Pessoal, preciso comprar isso daqui? Depende se você estiver trabalhando numa área endêmica, depende de onde você estiver trabalhando, né? Estiver trabalhando, por exemplo, com saúde da família, a gente encontra muito essas questões. Um tempo atrás, eu tive contato com um grupo que trabalhava com isso e era grande o número de casos, né, de pessoas com tuberculose e pessoas com hanseníase que eram diagnosticados. E quem faz normalmente isso, né, eu estou falando desta realidade, né, do saúde da família, eu não sei ainda se ainda existe aqui em Belém, mas funcionava muito bem. Era a enfermagem que tinha o papel importantíssimo de fazer esse diagnóstico, né? E por isso aqui eu estou chamando a atenção de vocês para essa questão. Então, o técnico de enfermagem, o agente comunitário que visitava as famílias, ia lá nas casas, ouvia as queixas, trazia essa queixa para a equipe que era composta por um médico e um enfermeiro e mais um técnico de enfermagem. Eles discutiam a situação e depois eles iam fazer uma busca ativa, iam na casa desse paciente e, normalmente, em conjunto, a enfermagem e o médico conseguiu fazer o diagnóstico, né? E foram muitos casos que foram encontrados e foram tratados. Então, nessa época que eu tive contato, era a enfermagem que fazia, era a enfermeira fazia a consulta de enfermagem desses pacientes com tuberculose, com hanseníase, fazia a prescrição de medicamentos, né? Ia fazer a visita na casa, ver se a pessoa estava tomando a medicação. Essa perspectiva de saúde pública é extremamente importante. Por quê? Porque a gente está interferindo para que este processo que normalmente cronifica não persista, né? Então, quanto antes eu fizer essa intervenção, é extremamente importante. Por isso que é importante eu conhecer, é por isso que a gente está conversando essas questões aqui, porque isso é extremamente importante e vocês viverão isso, né? Uma outra doença que está ressurgindo com grande força agora é a sífilis, né? Inclusive com micro-organismo, com seu agente causador, que é o treponema pálido, apresentando multiresistência a antimicrobianos, né? Aqui a gente está falando de uma terceira bactéria, que é o treponema pálido, que causa essa infecção chamada sífilis. A sífilis, ela é, vamos dizer assim, um pouco ingrata, porque normalmente ela aparece, uma infecção sexualmente transmissível, e aí as lesões genitais, elas aparecem, que é o cancro duro, né? São lesões com bordas endurecidas, e aí muitas das vezes, em uma semana, aquela lesão desaparece. E aí a pessoa acometida acha que desapareceu, que não tem nada. E, na verdade, o micro-organismo não desapareceu, ele permanece, né? Ele só diminuiu em quantidade e ele está na fase invasiva, na fase de passar para tecidos mais profundos. E aí, se eu não tratar nesse início, se eu não tivesse cuidado, ele vai cronificar. E aí vai ser novamente uma inflamação. Essa doença vai promover uma inflamação crônica granulomatosa, né? Então, eu tenho aqui essas lesões microscópicas, grosseiramente visíveis, como eu falei, com as bordas endurecidas, né? Onde nessas bordas, por que a borda dessa lesão é endurecida? Porque lá eu tenho um infiltrado, né? Lá eu tenho um granuloma, como a gente está vendo aqui, ó. Na borda da lesão, eu vou ter uma infinidade dessas células. É por isso que essas bordas, elas ficam endurecidas, né? E o que vai ter lá? Eu vou ter algumas células como estiócitos,
infiltrado de plasmócitos, células centrais necróticas, como nós vimos já que é um granuloma, né? Sem perda de contorno celular, isso vai acontecer, tá? Então, qual é o tipo de análise que eu faria para saber? Professor, como é que eu sei que, ao receber os exames que eu solicitei, como é que eu sei que tem um granuloma ali naquela região? Então, por exemplo, aqui na tuberculose, um exame de imagem, por exemplo, e aí eu vou ver lá no meu raio-x ou qualquer outro exame de imagem, um ponto, né, na imagem enegrecido, bem arredondado, demonstrando que ali é um local onde tem um tecido denso, um tecido fibrótico, né, que está protegendo alguma região. Isso muitas vezes a gente vê com facilidade no raio-x. Então, seria uma perspectiva. No caso aqui da hanseníase, pelo exame físico, por exemplo, também você pode ver, né? Então, ao examinar o paciente, ao tocar, lógico que aqui você vai usar todos os equipamentos de biossegurança como luva, você vai ver a presença de nódulos, né? A gente sabe, quando toca, sabe que ali vai ter um nódulo, e aí isso é característico, provavelmente, também de um granuloma. Se for solicitado uma análise histológica, ou seja, do tecido, né, vai ser retirado um fragmento de tecido, e aí eu vou ver esta característica, já que é assim que um granuloma se apresenta no tecido, né? No caso da sífilis, no próprio exame físico, como eu acabei de falar para você, eu vou conseguir ver lesões genitais com bordas endurecidas, né? Então, o paciente vai chegar com uma queixa, olha, eu tenho uma lesão genital há tanto tempo, apareceu recentemente, ela não dói, eu aperto, ela tem uma borda endurecida, né? E você pode também avaliar, analisar, e aí você consegue definir. Então, a gente está falando de algo mais tecidual, né? Mas que eu também posso inferir isso utilizando exames de imagem ou fazendo o meu exame físico. Isto é importantíssimo. Vocês precisam ter isto muito bem definido na cabeça de vocês, porque vocês precisarão saber desta sequência que eu venho repetindo exaustivamente para vocês. Tenho a queixa, tenho a anamnese, tenho o exame físico, tenho os exames de imagem laboratorial, e aí eu consigo chegar a uma conclusão para fazer um diagnóstico e fazer uma intervenção, né, dentro da minha competência, ou encaminhar para um profissional que seja capacitado a fazer essa intervenção segura. Então, essa aqui, né, são as principais doenças granulomatosas que a gente conhece. Temos outras? Temos, a gente não vai entrar em detalhes, que não são doenças tão comuns da gente visualizar aqui, tá certo? Então, vamos ficar com essas três, mas a título de curiosidade, vocês podem dar uma olhada nessa tabela, uma pesquisada, para complementar o conhecimento de vocês. A inflamação crônica, ela também tem uma repercussão de forma sistêmica. Porque, vejam só, se eu tenho uma inflamação simples, pontual, uma inflamação aguda, né, ela será ali pontual. E nós vimos que na inflamação aguda pode já ser resolvido, né? O agente agressor pode ser eliminado com facilidade. E aí isso é pontual, então seria localizado. Já na inflamação crônica, eu tenho grande possibilidade que os efeitos desse processo inflamatório persistente, ele torne-se sistêmico, ele traga efeitos sistêmicos e não mais somente localizados. Então, por exemplo, eu tenho uma inflamação crônica no pulmão, apesar de ser no pulmão, mas ela trará reproduções, efeitos sistêmicos, né? Me trará repercussões sistêmicas, apesar de estar acontecendo ali no pulmão. Então, esses efeitos sistêmicos da inflamação, ele está relacionado com, por exemplo, as citocinas que são produzidos, né, por esses estímulos inflamatórios.
E quando nós conversamos da imunologia, nós vimos que as células do sistema imune, elas produzem algumas substâncias, né? Então, algumas substâncias como as citocinas que a gente está falando aqui, né? As interleucinas que são produzidas. E essas substâncias nada mais são do que moléculas. E essas moléculas, ao caírem nos nossos líquidos corpóreos, elas estarão presentes sistemicamente. Então, vamos lá. No pulmão está acontecendo o processo inflamatório crônico. É lógico que eu tenho um embate, né, do sistema imunológico tentando eliminar, agora já de forma mais exacerbada. Se exacerbadamente, terá a produção de uma maior quantidade de citocinas, e essas citocinas não ficarão restritas naquele local. Elas cairão no meu líquido corpóreo, né? Na minha linfa, na minha corrente sanguínea. E esta substância, né, essas citocinas, ao cair na corrente sanguínea, ela pode promover efeitos agora em todo o meu corpo, e não mais localizadamente, não mais só naquele ponto onde ela deveria agir. Então, quando eu tenho essa resposta exacerbada e a produção grandiosa de citocina, isso pode me trazer uma repercussão sistêmica, e isto não é interessante. E isso acontece grandemente aqui na inflamação crônica. Logo no início, né? Na verdade, falar de início, mas a gente está vivenciando a questão dessa pandemia do Covid-19, a gente ouviu falar muito dessa questão dessa cascata de citocinas, né? Então, havia uma cascata de citocinas, na verdade, há uma cascata de citocinas produzidas pela presença desses vírus, o sistema imunológico entra abruptamente para tentar eliminar e acaba produzindo uma grande quantidade dessas citocinas. E muitas das repercussões que a gente vê no Covid-19, elas são promovidas justamente por essa resposta inflamatória exacerbada. Tá? Isso a gente está vivenciando no momento aqui e nada mais propício do que a gente está falando aqui. Então, é lógico, a infecção pulmonar, mas as citocinas, a resposta é muito abrupta, é muito potente, consequentemente, a produção dessas citocinas também, e aí ela acaba caindo sistemicamente, e isso vai promover uma repercussão ainda maior. Uma coisa é eu ter uma repercussão pontual, e outra coisa é eu ter uma repercussão promovida pelas essas citocinas de forma sistêmica, né? Eu não posso desarranjar. Lá na imunologia, nós conversamos sobre sistemas, né? Eu falei para vocês de sistemas, que são elementos que de dentro daquele sistema que interagem entre si. Eu falei esse conceito para vocês quando eu falei de sistema imunológico. E é lógico que sistemas mais simples, e eu exemplifiquei para vocês lá. Então, por exemplo, um copo d'água. O que é que tem de elementos ali num copo d'água? Né? O hidrogênio e o oxigênio, essas moléculas, esses átomos interagindo entre si, formando moléculas. Mas quando eu insiro neste sistema um elemento diferente, como eu exemplifiquei para vocês lá, uma pastilha efervescente, a gente vê o efeito que promove dentro daquele sistema a inserção de um elemento que não faz parte dele. Então, aqui é a mesma coisa. Eu estou falando agora de um sistema mais complexo que é o ser humano, na verdade, extremamente complexo, em que eu inseri ou eu produzi substâncias em quantidades elevadas, vai promover um desarranjo sistêmico, e isso não é interessante. Então, essas citocinas que a gente está falando aqui em grande quantidade, elas promoverão o quê? Repercussões sistêmicas, desarranjos sistêmicos, danos sistêmicos, como a gente está falando aqui, visto que uma das repercussões da inflamação é dano tecidual. Tá certo? Então, isso aqui não é muito interessante que aconteça. Então, o que a gente faz nos processos inflamatórios? A gente entra com substâncias, né, para diminuir esses elementos do processo inflamatório, né? Então, eu uso o anti-inflamatório para diminuir, para que aquela resposta não seja tão abrupta, porque eu sei que isto promoverá danos, e esses danos eles não serão interessantes para o meu sistema. Então, quanto mais um sistema complexo
desagrupar, se desarranjar, for perturbado, mais difícil vai ser eu trazer ele para a homeostase, né? Que é aquela situação em que os elementos estão interagindo de forma normal entre si, mantendo a nossa fisiologia, que é o que a gente chamaria de homeostase. Tá? Então, fiquem atentos para essa questão, porque quanto mais eu manipular um sistema, mais vai ser difícil depois retornar ele à homeostase. Quais são esses sinais clínicos dessa inflamação sistêmica? Né? Porque nós vimos que uma inflamação aguda, pontual, eu consigo visualizar, porque eu vejo a hiperemia, eu vejo a estase venosa, eu vejo o edema, né? Eu sinto o calor, o paciente me refere dor, como nós já conversamos, né? Isso é mais fácil. Agora, uma inflamação sistêmica tem alguns sinais que vão ser importantes para eu definir, e isso vocês vão ver muito no dia a dia de vocês. Desses sinais, né? A gente já está falando aqui de sinais clínicos, né? O que é que se apresenta? Visto que a gente não vai ver. Então, por exemplo, eu não vejo na inflamação o capilar dilatando, eu não vejo a estase, que é o acúmulo de elementos lá dentro desses capilares. Eu visualmente visualizo a hiperemia, né? Aquela região avermelhada, o calor, a dor que o paciente pode referir. Né? Então, por isso que eu estou falando aqui de sinais clínicos. E um desses sinais clínicos da inflamação sistêmica é a febre, né? Elevação da temperatura, né? Ampla, né? De 1 a 4 graus, né? Então, imagina, a temperatura corporal é 36 graus, 35, 36 graus. Daqui a pouco eu estou com 40 graus, né? 4 graus a mais. Então, significa que ali acontece. Então, quanto maior for a variação da temperatura, da elevação dessa temperatura corporal, isso pode ser um indicativo de que aquela inflamação ela não é mais pontual, ela pode ser sistêmica, né? Então, isso eu tenho que ficar atento para essa questão dessas elevações abruptas da temperatura. Não é à toa que em ambiente hospitalar, uma das coisas, um dos sinais vitais que são verificados é a temperatura, regularmente. E aí eu estou usando um determinado antibiótico no meu paciente e daqui a pouco ele começa a fazer febre, né? Assim que a gente usa o termo, né? Olha, o paciente está fazendo febre. Então, significa que algo está acontecendo. Provavelmente eu vou mudar aquele antibiótico porque ele não estaria funcionando. Tá? Essa elevação dessa temperatura corporal, ela está relacionada à resposta a substâncias pirogênicas. E quais são essas substâncias que promovem o aumento da temperatura? Seria as prostaglandinas. As prostaglandinas são substâncias, assim como as citocinas, produzidas por células do sistema imune. E é lógico, se eu tenho uma infecção sistêmica, né? O micro-organismo está presente ali, eu vou ter muitos elementos do sistema imunológico. Eu vou ter a produção, lógico, elevada de prostaglandina. E aí, quando eu tenho a presença de grande quantidade de prostaglandina, eu tenho essa variação, essa elevação na temperatura que a gente pode verificar. Então, se vocês conseguiram perceber, eu estou dando para vocês o conhecimento teórico e tentando colocar na prática como é que vocês iriam visualizar isso. Então, vocês verificarem essa elevação da temperatura, lógico que vocês vão fazer referência. Então, provavelmente está sendo produzida uma substância pirogênica, pode ser a prostaglandina produzida pelo processo inflamatório, que está fazendo a elevação desta temperatura. Uma outra substância é o LPS, que são lipopolissacarídeos. Essas substâncias, elas estão presentes na parede celular de alguns micro-organismos, como as bactérias, por exemplo. Então, esse LPS, olha a microbiologia, voltando aqui novamente. Então, esses lipopolissacarídeos presentes na parede das bactérias, elas são responsáveis também para promover esta elevação da temperatura corporal. Então, entendam que aqui pode ser elementos produzidos pelo sistema imunológico e pode ser por elementos presentes nos micro-organismos que faz com que essa temperatura se eleve.
E é lógico, essa elevação, essa variação ampla, ela ocorre por quê? Porque essas substâncias não estão mais pontuais, elas estão sistemicamente. E aí é lógico que a variação vai ser muito maior. Outro sinal de inflamação crônica são as proteínas de fase aguda, né, que a gente chama. Então, isso vai ser muito comum de vocês verem no dia a dia. O paciente, o profissional médico, ou você mesmo, vai fazer a solicitação. Olha, vamos solicitar aqui a análise, né, verificação se tem proteínas dessa fase aguda, que são proteínas do plasma sintetizadas pelo fígado, né, para ajudar ali naquela resposta inflamatória, na debelação daquele processo. Então, são proteínas do plasma. E quais são essas proteínas que normalmente eu analiso para ver se eu estou tendo uma inflamação sistêmica ou não? Uma delas, e que é muito comum, é a proteína C reativa, que é a PCR. Eu não posso confundir essa sigla PCR, porque normalmente a solicitação vem, solicito PCR. E aí eu não posso confundir com biologia molecular, né, que é a análise do material genético. Não. Aqui eu quero saber se lá no meu plasma sanguíneo tem esta proteína C reativa, que é o PCR. E qual é a quantidade que ela está? E dependendo da titulação, ou seja, da quantidade que esta proteína se faz presente, eu posso definir se está ocorrendo ou não um processo inflamatório sistêmico. É lógico que a elevação da proteína C reativa vai me indicar que ali está ocorrendo um processo inflamatório sistêmico. Não vou dar referências para vocês, tipo de quantidade, porque isso vocês vão aprender no dia a dia. E mesmo o resultado do exame já vem com essa referência, né? Não tem como a gente decorar tudo. Então, o laboratório já facilita. Então, a solicitação solicita análise de proteína C reativa, o laboratório vai enviar para vocês. Olha, eu fiz a dosagem, eu fiz a quantificação, eu fiz a titulação, deu tanto. E a referência, né, do que é normal e o que é elevado já vem lá do lado. Isso, ainda bem que vem para ajudar a gente, né? Não que eu não precise saber, eu preciso saber, mas os exames já vêm com esses resultados. Outra proteína de fase aguda é o fibrinogênio, né? O fibrinogênio ele me indica se está ocorrendo ou não lesão tecidual, isso é importantíssimo. Então, a elevação dessa proteína vai me dizer que ali está acontecendo lesão tecidual. E quanto maior a quantidade desse fibrinogênio, maior vai ser a lesão. E é lógico, se está ocorrendo sistemicamente, isso vai estar elevado. E eu ainda tenho aqui também as proteínas séricas amiloide A, que é o SSA, também que eu analiso. Mas dessas aqui eu visualizo, eu fico com as minhas antenas ligadas para ver. A principal que é solicitada é a análise da proteína C reativa. Isso é muito solicitado para analisar. Outros sinais clínicos, né? Veja que febre é um sinal clínico, mas aqui a gente já está entrando numa questão clínica, mas que também é laboratorial, né? É uma análise que o laboratório vai fazer, mas que não deixa de ser clínico. Então, uma outra análise que é feita é a contagem dos leucócitos no sangue. Então, a leucocitose, que é o aumento dos leucócitos na corrente sanguínea, ele é também um grande indicativo se aquela inflamação é pontual ou se ela é sistêmica. No caso do aumento exacerbado desses leucócitos, né, aqui tem uma referência, ó, de 15 mil a 100 mil células por microlitro de sangue, isso significa que é muita célula sendo produzida. Então, por que essas células estão sendo produzidas em grande quantidade? A minha medula óssea, como nós vimos lá, que produz essas células do sistema imune, elas estão produzindo aceleradamente esses leucócitos. Por quê? Porque eles estão sendo requisitados para combater aquele agente agressor. E é por isso que o leucócito vai aumentar na corrente sanguínea. E é lógico, como nós conversamos, a produção dessas células e o embate, né, e o seu uso dentro da resposta inflamatória, alguns vão morrer. Como, na verdade, nós vimos que essas células do sistema imune ela tem uma meia-vida, né? Ela tem uma duração.
ela tem uma funcionalidade e uma duração. Então, é lógico que elas vão morrer no embate ou porque já passou o seu tempo. E aí eu preciso produzir cada vez mais células. Então, esse aumento, né, de leucócitos, que a gente chama de leucocitose, ele serve para compensar a perda de leucócitos que morreram ali no processo inflamatório, ou que estão sendo produzidos em maior quantidade para combater ainda mais aquele antígeno, ajudar naquele processo infeccioso. E aqui na questão da leucocitose, ou das células do sistema imune que eu consigo analisar através de um exame chamado hemograma, eu ainda posso inferir qual é o tipo de agente que está promovendo esta inflamação crônica. Então, por exemplo, por que eu sei isso? Porque eu sei que em infecções produzidas por um determinado micro-organismo, eu tenho o aumento de determinada célula do sistema imunológico. Então, por exemplo, em infecções bacterianas, eu tenho um aumento de neutrófilos. Então, quando eu tenho muito neutrófilo lá no meu hemograma elevado, isto significa o quê? Que eu posso pensar que é uma infecção bacteriana. Nas infecções virais, eu tenho aumento de linfócitos, né? Que são os responsáveis, em maior parte, por combater essas infecções virais. Então, a contagem de linfócitos vai aumentar grandemente aqui, principalmente nas infecções virais. Em algumas outras infecções, como, por exemplo, asma brônquica, alergias, infestações parasitárias, eu vejo muito aumento de eosinófilo. Inclusive, nós já falamos sobre isso quando lá na imunologia eu falei para vocês sobre os eosinófilos. Por que eles aumentam? Por que nas infecções, por exemplo, parasitárias, eles estão em grande quantidade? Porque as outras células do sistema imune não são capazes de eliminar com eficiência esse parasito. Como um euminto, por exemplo, a larva de euminto, nós vimos que, por exemplo, um neutrófilo não vai conseguir fagocitar uma larva, né? Ele não vai conseguir eliminar. Então, entra agora, né, como papel, como barreira, um outro tipo celular, que é o eosinófilo, que nós vimos que é uma célula que tem grânulos no seu citoplasma e ele vai lançar esses grânulos sobre a larva dos eumintos, dos parasitas que a gente está falando aqui, que nós comentamos, né, que são grandes e que não são eliminados por outras células. Então, é por isso que nessas infecções eu vou ver a presença de eosinófilos em grande quantidade. Em outras repercussões, como, por exemplo, outras patologias como a tuberculose, o câncer, o alcoolismo, né? Eu tenho um número reduzido desses leucócitos circulantes. E aí eu já não tenho mais a leucocitose, eu tenho a leucopenia, ou seja, eu tenho a diminuição dessas células. Então, por exemplo, um câncer do sangue, como a gente chama, né? Pode ter uma diminuição significativa dessas células, e aí eu teria aí uma leucopenia. Então, vejam que a análise de um simples exame que eu faço ali em 5 minutos, que é o hemograma, a informação que está ali é extremamente preciosa, porque ela me trará grande informação, né? Então, eu preciso ter este conhecimento para poder fazer uma boa leitura do que está acontecendo. Então, vejam que aqui eu tenho um monte de informação. E ao analisar essas informações, eu vou definir se aquela minha inflamação é sistêmica ou não. Eu vou definir qual o provável agente, como eu falei para vocês, que está causando aquele processo inflamatório. Isso aqui é extremamente importante e aplicável dentro da área de vocês, tá? Extremamente importante isso que a gente está falando aqui. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão calados hoje? Alguma pergunta? Não deixe acumular para o final da aula. Se tiver pergunta, pode interromper, pode perguntar. Tá tranquilo. Ok, então vamos lá.
eu ainda tenho outras manifestações que também são característicos dessa inflamação crônica, né? Nessa inflamação crônica sistêmica que a gente está conversando aqui. Então, quais seriam essas outras manifestações? Por exemplo, pulso e pressão sanguíneas aumentadas. E aí eu já entro bem aqui na área da enfermagem, né? Porque somos nós da área da enfermagem que somos responsáveis por aferir esses sinais vitais, né? A pressão arterial, o pulso, né? Isso é de nossa responsabilidade. Não que outros profissionais não façam, mas é a gente que trabalha mais especificamente com isso. Então, se eu tenho a junção de vários desses elementos aqui, então vamos lá, o meu paciente está com febre, o exame dele veio com a proteína C reativa aumentada, ele está com uma leucocitose, e aí eu vou analisar agora os sinais, né, que tem lá. Então, vamos lá, os sinais clínicos, né, outras manifestações. Está com pulso acelerado, ou seja, está com uma taquicardia, está com uma pressão sanguínea elevada. Então, vejo que são fatores também que me ajudam a definir se está ocorrendo ou não uma inflamação sistêmica. O suor diminuído, né? Por que a diminuição desse suor? Porque, veja, se está acontecendo uma inflamação sistêmica, está acontecendo o redirecionamento do fluxo sanguíneo para aquele ambiente mais central. E é lógico que a minha periferia, né, a minha pele, ela vai ter diminuído, porque todo o sistema circulatório está voltado agora para levar elementos para aquela região mais central, porque é lá que está ocorrendo o problema. Então, uma das características também é suor diminuído, tremores, né? Então, a gente vê o paciente, inclusive essa semana eu vi uma situação dessa. Então, o paciente estava com febre, temperatura de 38 graus, né? 38, 39 graus, e fazendo já isso há um período de 2 dias, né? E aí apresenta os tremores, que a gente chama também popularmente de bacteremia, né? É um termo relacionado principalmente a infecções bacterianas, mas não tem muito a ver, né? Apesar de ser as bactérias os principais causadores dessas inflamações sistêmicas, mas não podemos esquecer que tem outros micro-organismos que causam. Então, o uso desse termo bacteremia infere um pouquinho para bactérias, isso dá a ideia de que só as bactérias podem causar inflamações sistêmicas, e isso não é verdade, tá? Então, esses tremores ou bacteremia que a gente ouve falar, é também um dos indicativos, né? Que ali está acontecendo algum problema mais grave, mais central, mais sistêmicas. Os calafrios, né, que é a busca por calor, ou advindo da febre, da temperatura elevada, né? Quantos de nós já não tivemos uma febre elevada e daqui a pouco a gente está tremendo, né? É um frio, acaba se cobrindo, principalmente antigamente, quando nós não tínhamos conhecimento sobre isso, né? Em vez da gente resfriar, ou seja, diminuir a temperatura do corpo, acabava abafando o corpo, né, se embrulhando, mas é porque esses calafrios é justamente uma reação do corpo movimentando os músculos justamente para produzir mais calor, porque tem uma necessidade ali, porque está acontecendo provavelmente uma infecção sistêmica. A sonolência, que é uma característica também importante. Por que a sonolência? Porque se está acontecendo um processo inflamatório sistêmico, produção de citocinas, por exemplo, e eu acabei de falar para vocês, citocinas produzidas e caindo na minha corrente sanguínea, ela vai agir em diversos locais, inclusive no sistema nervoso central, né? Lá nos meus neurônios. Então, as citocinas, que no caso da inflamação crônica sistêmica, ela está sendo produzida em grande quantidade, ela será responsável por inibir este neurônio, promovendo esta característica visível que é a sonolência. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou falando aqui para vocês de forma geral, né, dessas características clínicas, desses sinais clínicos que me indicam o que pode ocorrer, que possa ser uma inflamação sistêmica,
mas eu tenho que tomar cuidado, né? Eu não posso ver um único fator desse, uma única característica dessa, e já dizer, eu preciso juncionar vários fatores. Inclusive, nos ambientes hospitalares, eu tenho os protocolos para definir inflamação sistêmica, né? Eu tenho protocolos. Então, eu vou até ver se eu consigo, para vocês, um impresso que é preenchido no ambiente hospitalar para determinar se o paciente está com uma infecção sistêmica ou não. Então, eu já verifiquei lá, tem temperatura, né, elevada ou uma temperatura muito baixa, né? Abaixo de 35 graus também é um indicativo. Febre, determinada temperatura, leucocitose. Eu vou ver se eu ainda consigo este impresso para vocês. Me cobrem, tá, pessoal? Me cobrem que eu acabo esquecendo, porque não está muito na minha rotina. Eu vou ver se eu consigo e aí eu posso repassar para vocês, que é mais um documento, né? Mais um material que vocês já vão ter conhecimento, e aí quando chegarem para trabalhar no ambiente hospitalar, já sabe que isso existe, e já sabe que há um protocolo, que há um padrão de eventos que eu verifico se estão ocorrendo ou não, para definir se está ocorrendo esta inflamação sistêmica. Como nós estamos falando de infecção, de inflamação sistêmica, né? Eu estou dizendo que isso está acontecendo em todo o meu corpo, né? E isso é complicado, porque se isto persistir, eu posso ter o que a gente chama de sepse, né? Que é danos severos e significativos em vários órgãos, né? Danos nesse ambiente, promovidos justamente por esta inflamação sistêmica. Então, esta sepse, né, que eu coloquei aqui como atenção para vocês, elas são infecções graves, aqui eu coloquei bacterianas, mas pode ser por outros micro-organismos, né? Eu estou exemplificando aqui as bactérias, e promovido esta infecção bacteriana grave, as estruturas do micro-organismo, como o LPS, vão estimular a produção de grandes quantidades. O LPS, além de produzir o aumento da temperatura, né? O LPS é o lipopolissacarídeo presente na parede bacteriana. Além de promover o aumento da temperatura, ela vai também promover a produção, ela vai estimular as células do sistema imune a produzir citocinas, como o TNF-alfa, a interleucina 1. E essas citocinas, elas são responsáveis pela potencialização da resposta inflamatória. Vejam, ela é importante de ser produzida. Por quê? Porque ela vai potencializar a resposta inflamatória. Mas se isso continuar sendo produzido em grande quantidade, né, eu vou ter aqui, com esta potencialização da resposta, eu vou ter várias manifestações clínicas. E dentre essas manifestações clínicas, eu posso ter uma sepse, uma inflamação sistêmica, pode levar, né, a coagulação intravascular disseminada. Volta novamente o COVID acontecendo aqui, né? Então, o que acontece no COVID? É uma inflamação abrupta, né? O sistema imunológico responde exacerbadamente a este vírus, produzindo grande quantidade de citocinas, que são aquelas cascatas de citocinas que eu falei para vocês. E essa cascata de citocina, esta inflamação exacerbada, ela não é interessante, que ela pode levar, por exemplo, à coagulação intravascular disseminada. É o que a gente está vendo atualmente nos pacientes de COVID. Eles fazem coagulação sanguínea. É por isso que uma das vertentes medicamentosas que estão sendo feitas é o uso de anticoagulante, para evitar que ocorra essa coagulação intravascular disseminada, formar um trombo. Nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente, quando falar de repercussões vasculares, de patologias vasculares, que a trombose é uma delas e que vai causar grande problema. E é uma das coisas que a gente está observando aqui no COVID. Então, o que é que está promovendo esta coagulação? É o vírus? Não. É a resposta inflamatória exacerbada, sistêmica, que a gente está verificando nesta infecção por esse vírus. Visto que é um vírus também sistêmico, né? E não fica só no pulmão. Ele pode estar no coração, intestino, músculo.
né? E aí, quando ele se instala sistemicamente, eu tenho uma resposta sistêmica também, com a produção de grande quantidade de citocinas, e uma das repercussões dessa grande quantidade pode ser a coagulação intravascular disseminada. Pode levar à falência cardiovascular e também pode levar a distúrbios metabólicos, que é o que a gente chama de choque séptico. Então, a pessoa que está com uma sepse, ela tem todas essas repercussões e se continuar e se permanecer, eu vou ter um desarranjo tal no meu sistema que o meu sistema vai entrar em choque, né? Vai entrar em choque. O desarranjo é tão grande, a desestruturação é tão grande que o meu corpo, o meu sistema acaba entrando em choque. E é choque séptico por quê? Porque esta repercussão que está acontecendo é sistemicamente. Entenderam essa parte? Sim. E aí eu queria deixar aqui, antes da gente começar o tópico de reparo tecidual, esta informação aqui para vocês que a gente tem conversado aqui, né? A inflamação, nós vimos que ela é importante, inclusive ela é fisiológica. É ela que protege o nosso corpo contra a entrada desses agentes injuriantes. Mas ela não pode ser nem defeituosa, eu acho que eu me expressei mal aqui, ela não pode ser nem muito fraca, nem muito excessiva. Tá? Por quê? Porque senão ela não protege, se for defeituosa, e se ela for excessiva, ela vai promover danos, como nós temos visto até agora. Então, uma inflamação defeituosa, ou seja, ineficiente, ela resulta no aumento da suscetibilidade à infecção. Ou seja, se eu não consigo eliminar aquele agente agressor, ele vai se estabelecer. Então, eu vou ficar suscetível àquele processo infeccioso. Então, a inflamação ela tem que ser na quantidade certa, na potência certa, visto que a resposta inflamatória é um mecanismo de defesa e de reparo. Então, ela não pode ser nem fraca e nem excessiva. Na inflamação excessiva, nós também somos conhecedores de que a resposta exacerbada ela é base, né, de várias doenças humanas. É uma resposta inflamatória exacerbada ou excessiva que promove algumas patologias, né? As alergias, que nós vimos que nada mais é do que uma resposta abrupta, pontual e rápida do sistema imunológico, podendo levar, por exemplo, ao edema de Glott, que nós já conversamos quando falamos na imunologia. Ela pode levar a uma inflamação excessiva, a doenças autoimunes, a aterosclerose que nós vimos, já que o lipídio vai se acumular, e lipídio está relacionado com inflamação. Doenças cardíacas isquêmicas, Alzheimer, né? Tudo isso está responsável, quem é responsável por essas questões, na verdade, não é só isso, né? Na verdade, tem um papel preponderante a resposta imunológica excessiva nessas patologias que a gente está falando aqui. É lógico que a gente não pode dizer que é só isso, tá, pessoal? Porque eu tenho outros fatores que influenciam. Então, por exemplo, no Alzheimer, eu tenho fatores genéticos envolvidos nessa questão. E eu não posso dizer que é só a minha imunologia que vai fazer, porque senão eu poderia criar um fármaco, um medicamento voltado para controlar a resposta imunológica e eu não teria Alzheimer, tá certo? Então não pense por essa perspectiva. Eu estou enfocando aqui a resposta excessiva porque é disso que a gente está conversando. Uma alergia, por exemplo, é lógico que tem papel da resposta inflamatória excessiva, mas nós vimos que tem o fator do micro-organismo que entra, né, do antígeno que entra para promover essa alergia, tá certo? Na aterosclerose, que nós já conversamos, tem a ingesta inadequada de lipídios em grande quantidade, tá? Então, não pense que as coisas são explicáveis por uma única vertente, né? Eu estou enfocando esta vertente imunológica, inflamatória, porque é isso que a gente está conversando. Então, as coisas são um pouco mais amplas do que nós possamos imaginar. Mas que a inflamação excessiva tem um papel preponderante nessa questão, isso tem. É por isso que a gente está falando aqui.
A inflamação excessiva também pode promover a fibrose, né? Que é responsável, então, fibrosar um tecido. Nós vimos que a formação de fibras, né, de colágeno, reparo, está envolvido com o reparo tecidual, que a gente vai começar a comentar agora. Mas é uma repercussão, é um reparo que acaba trazendo danos, né? Inclusive promovendo, né, sendo responsáveis por algumas patologias. Então, a fibrose de alguns órgãos, de alguns tecidos, ela pode levar a algumas patologias, como doenças infecciosas, doenças metabólicas, como, por exemplo, fibrose cística, um pulmão fibrosado, que nós já conversamos exaustivamente aqui também. A gente viu que não, que acaba tornando... Então, vamos imaginar que eu tenho uma infecção pulmonar que promoveu dano tecidual, cronificou, né? Mas eu consegui debelar, né? A muito custo, levou um certo tempo, e aí houve perda de tecido, dano tecidual. O que vai acontecer agora? Um reparo. E um dos reparos que vai ter a formação dessas fibras que vão tomar conta daquele tecido que não pode se regenerar. E aí, fibrosei o tecido e agora eu vou ter uma patologia. Por quê? Porque o meu órgão vai perder a funcionalidade e a perda da funcionalidade de um órgão pode levar a uma segunda patologia. Então, eu tive uma causa inicial que promoveu o dano e a fibrose, e após cessar essa questão, eu acabei sendo acometido por uma patologia, muitas das vezes consequência deste processo inflamatório excessivo, deste processo inflamatório crônico que a gente está falando. Tá certo? Então, é isso que eu tinha aqui para falar para vocês sobre os processos inflamatórios, tanto o agudo quanto o crônico. E, se vocês conseguiram perceber, isso está mais presente dentro da nossa área do que nós possamos imaginar. E agora nós vamos entrar num outro tópico importante, que é o reparo tecidual, e também extremamente importante aqui para dentro da nossa área aqui da enfermagem. Então, o reparo tecidual, veja, se houve um dano promovido por a inflamação que nós acabamos de falar, eu preciso reparar, né, este tecido que foi danificado. Então, a lesão tecidual, ela desencadeia, ou seja, a destruição desse tecido promovido pela inflamação, ela acaba desencadeando uma série de eventos, objetivando o processo de cura, né? E esse processo de cura, ele está relacionado com o que a gente chama de regeneração e reparo tecidual. Então, eu lesionei a minha pele, eu lesionei o meu pulmão, eu perdi tecido, esse tecido foi danificado, as células morreram, eu preciso, após cessar este evento, para promover a cura, que este tecido seja regenerado ou seja reparado. O grande problema está aqui em que alguns tecidos eles não possuem regeneração. Então, por exemplo, o meu tecido cardíaco ele não se regenera. O meu tecido muscular ele também não se regenera. Eu tenho alguns tecidos, como pele, por exemplo. Pele é campeão em regeneração, né? Ela se regenera facilmente. Agora, outros órgãos, outros tecidos, eles são tão especializados que não é possível fazer este reparo. E é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui com vocês. Então, vamos lá aqui para esta figura. Então, eu tenho o meu tecido, né, aqui representado por uma única célula, né? Então, ela está em homeostasia, ou seja, é o tecido normal, né? Esta célula do meu tecido ela está em equilíbrio, ela se prolifera adequadamente quando é solicitada, ela sofre apoptose, né? Aquela morte celular programada porque as nossas células dos nossos tecidos também envelhecem. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês é fisiológico, isso acontece naturalmente, né? As nossas células se multiplicam, algumas têm um percentual, morrem, outras voltam, né? São duplicadas. Então, isso é normal, isso é fisiológico. Quando acontece uma lesão desta célula, deste tecido, né?
eu tenho duas formas de promover este reparo tecidual. Uma é a regeneração e a outra é o reparo tecidual. Então, quando é que vai acontecer a regeneração? Quando este dano foi causado em um tecido que tem a capacidade de se regenerar. Então, por exemplo, acontece a regeneração completa em tecidos regeneráveis, como a epiderme, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês. É um tecido que consegue se regenerar com facilidade, né? Eu ralei o meu pé ali, eu lesionei, eu tive um trauma superficial simples. Daqui a pouco tem ali um processo ali que vai regenerar. O epitélio do trato gastrointestinal também, ele é também fácil de se regenerar. Eu tenho muita perda de células da pele, muitas células perdidas do gastrointestinal, então elas se regeneram com facilidade. Então, essas lesões, essas mortes, né, que acontecem, esses danos, como eu falei para vocês, quando for de um tecido que tem a capacidade de se regenerar, ele vai se regenerar completamente com facilidade. Eu tenho alguns tecidos que a gente chama de tecidos estáveis. Por exemplo, o rim e o fígado, né? Eles não têm uma capacidade de regeneração, mas ele tem uma capacidade. Aliás, o fígado tem, mas ele tem uma capacidade de compensar. Então, vamos imaginar, aconteceu uma lesão no fígado, né? Então, imagina que a lesão aqui foi no fígado. Como ele é um tecido estável, aquela parte danificada ou retirada numa cirurgia, né? Inclusive, nós podemos doar parte do fígado, né? É um órgão que, porque ele se regenera. Então, vamos imaginar aqui, ó, o fígado sofreu uma lesão. Não esqueça que uma cirurgia, a retirada de um fragmento de órgão também é uma lesão, né? Não é só um acidente, não é só um trauma, não é só um micro-organismo que promoverá aquela lesão, né? Algumas repercussões, né? Alguns procedimentos que nós realizamos dentro da área médica, ela também promoverá esses danos. Então, por exemplo, a retirada de um fragmento do fígado é uma lesão, mas como ele é estável, ele tem essa capacidade de regeneração peculiar, ele vai se regenerar, né? Ele tem uma capacidade extraordinária de regeneração. Os órgãos que não têm capacidade de regeneração, eles acabam compensando, né? Eles têm o efeito compensatório, que seria uma regeneração diferenciada. Então, por exemplo, um rim. Quando você faz uma nefrectomia unilateral, quando você retira um dos rins, o outro rim que ficou lá, ele vai aumentar de volume, porque ele acaba compensando, né? Seria um crescimento compensatório. Ele cresce para compensar aquela demanda. Inclusive, isso é a adaptação celular que nós já vimos lá, né? Quando falamos de adaptações celulares. Esse órgão se adapta àquela situação, né, que está se apresentando naquele momento. Então, isso aqui que nós conversamos aqui estaria aqui dentro do processo regenerativo. O processo de reparo, ele vai acontecer de duas formas, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma lesão nesse tecido, né? Então, eu tenho uma ferida, por exemplo. Olha algo muito comum aqui dentro da nossa área: as lesões de pele, as escaras de decúbito, as lesões promovidas por trauma, como nós vimos lá no exercício, né? Então, vou ter uma ferida, vou ter uma lesão, vou ter uma solução de continuidade. E aí, lógico, houve perda deste tecido, e aí o que vai acontecer? Um reparo, né, deste local que foi lesionado. Então, a cura dessa ferida, ela ocorre, né? Então, as cicatrizes que nós temos, nada mais é do que a finalização, né? O reparo final deste tecido aqui que foi lesionado. Como eu falei para vocês, a causa dessas lesões teciduais, elas são múltiplas. Então, pode ser uma ferida, como eu falei, por uma escara de decúbito, né? Pode ser pela inflamação crônica que nós acabamos de falar aqui, nós já vimos que promove dano tecidual, né? Então, nesse caso do dano, da lesão promovida
pela uma inflamação crônica, eu vou ter ali um reparo tecidual promovendo normalmente fibrose, já que é aquele tecido que nós vimos que não tem uma capacidade grande de regeneração, né? Então, o meu pulmão não tem, o meu músculo cardíaco não tem, o meu músculo periférico não tem. Então, se foi danificado esse tecido, o que é que vai substituir esse tecido perdido? As fibras, né? De colágeno, que nós vamos ver, formando essa fibrose. E aí, dependendo de qual órgão, essa fibrose ela pode tornar-se patológica, como nós acabamos de ver. Então, eu fico aqui, passando para essa segunda figura, como se eu fosse, vamos dizer assim, um indivíduo que, quando eu tenho um dano tecidual e eu preciso promover este reparo, eu fico em dúvida. O que que eu vou fazer agora? É regeneração ou é reparo tecidual? E isso acontece, né? Essa designação, o que vai acontecer naquele momento, se é regeneração ou reparo, depende de alguns fatores, como eu acabei de falar. Se o órgão consegue regenerar ou não. Depende também, ó, então, do tecido, né? A capacidade desse tecido de regeneração é possível ou não? Né? Então, vamos lá imaginar. Pulmão não regenera. Então, se o pulmão não regenera, que decisão vocês tomariam aqui, se vocês fossem este processo de reparo tecidual? Vamos lá. Vocês fariam regeneração ou fariam reparo? É o pulmão e ele não tem capacidade de regeneração. Que decisão vocês tomariam, então, aí? Fariam regeneração ou reparo? Reparo. Reparo. Reparo tecidual. E aqui o reparo, como nós vimos, vai ser o quê? Ó? Formação, né, dessa cicatriz. Formação de fibrose. Por quê? Porque o meu tecido não tem capacidade de regeneração. E, infelizmente, os nossos órgãos, as células que constituem os nossos órgãos, elas são tão especializadas que elas acabam perdendo essa capacidade de regeneração. Então, a minha célula cardíaca é extremamente especializada e ela acabou perdendo esta capacidade de regeneração, né? A célula do meu pulmão também. Então, esses órgãos mais especializados infelizmente, são os mais importantes, né? Que não têm essa capacidade de regeneração. Uma outra questão que é levada em consideração é a extensão desta lesão, né? Então, se for uma lesão mais simples ou uma lesão mais extensa, isso influencia se o que vai acontecer no reparo tecidual é uma regeneração ou é um reparo. Tá certo? Então, aqui essa é a parte inicial dessa questão aqui do reparo tecidual, que é extremamente importante para dentro da nossa área. A extensão ou o nível de lesão e reparo, então, qual foi esta extensão desta lesão? Então, eu acabei de falar para vocês que o fígado ele tem a grande capacidade de regeneração, né? Então, aqui, ó, ele se regenera com facilidade. E aí, depende, aí eu já colocaria uma interrogação para você. Apesar de ele ter essa capacidade de regeneração, o que vai levar em consideração se ele vai regenerar ou não é a extensão ou o nível desta lesão. E é isso que está representado aqui nesta figura. Então, vamos acompanhar aqui nesta direção. Quando é que acontece a regeneração? Então, considere que isso aqui são as células do fígado, né? Uma região do fígado. Quando é que vai acontecer a regeneração? Quando as lesões dessas células do fígado elas não forem tão extensas, né? Então, aqui a gente viu, ó, vamos olhar aqui como seria um fígado normal. Aqui eu tenho as minhas artérias, as minhas veias do fígado, eu tenho meus hepatócitos, olha como eles são quadradinhos, bonitinhos, bem organizados, né? Tudo bem organizado, formando um tecido normal. Quando esses hepatócitos, esse fígado sofre um dano, professor, qual seria um dano? Pode ser uma infecção viral por um vírus da hepatite, por exemplo, que vai promover danos nessas células. Então, veja, o que foi que aconteceu aqui? Danos. Vocês viram que as células se perderam aqui, ó. Algumas morreram,
outras sofreram adaptações celulares, estão vendo que elas estão bem atrofiadas, ó, né? Diminuíram de volume aqui. Então, houve sim um dano tecidual aqui, como a gente pode ver. Mas nesta situação se preservou o que a gente chama de matriz extracelular, né? As matrizes extracelular, ó, que é esses cânulos aqui onde as células se agrupam, elas foram preservadas, tá vendo? Estão bem preservadas. Então, o que é que vai acontecer? Daqui a pouco, quando cessar o processo inflamatório, daqui a pouco, quando cessar a presença desse vírus, no caso do vírus da hepatite, o que é que vai acontecer? As células que sobraram, que sobreviveram, conseguiram se adaptar, voltam a proliferar. Essas células que a gente chama de células residuais, né? Elas voltam a se proliferar. E um dos fatores que leva a essa proliferação é a adaptação que essas células sofreram e a manutenção de quem? Ó, da fibra, ó, da matriz intacta que está aqui. Né? De forma mais grosseira, eu poderia dizer que o molde, né, da estrutura permaneceu e as células voltaram a se regenerar. Então, por aqui a gente tira que é a extensão da lesão, a gravidade da lesão, que vai determinar se aquele órgão vai ou não se regenerar. Tá? Então, não é porque o fígado tem alta capacidade de regeneração que sempre ele vai se regenerar. Se a lesão for muito aguda, promovida inclusive pelo processo inflamatório, talvez ele não se regenere. Né? Então, uma hepatite alcoólica, por exemplo, de um alcoólatra inveterado que promoveu danos teciduais no fígado durante 30 anos que ele ingeriu álcool, é lógico que esse dano vai ser muito maior, muito mais extenso, e aí a capacidade de regeneração desse fígado vai ter sido perdida. Tá certo? Então, aqui aconteceria a regeneração, por quê? Porque o dano não foi tão extenso e porque não destruiu aqui a matriz, né, extracelular que permanece intacta. Gente, matriz extracelular são elementos que estão externos à célula, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma imagem mostrando isso para vocês, ó. Quais são esses componentes dessa matriz extracelular? O colágeno, a elastina, a fibronectina, são elementos externos, tá? Que formam aqui essa matriz, né? Então, vejo que aqui, apesar de algumas células morrerem, algumas se adaptaram, mas a matriz permaneceu intacta, dando suporte para que as células voltem a regenerar. Quando esta lesão é mais extensa, como a gente vê aqui, ó, então, nesta situação, nesta segunda situação, o que foi que aconteceu? Aconteceu a lesão das células e, além disso, o que foi que aconteceu com a matriz? Ela também foi destruída. Então, significa que houve uma lesão extensa, né? O nível elevado, a extensão desta lesão acabou promovendo a destruição das células. Professor, mas eu estou vendo células aqui. Sim, nem todas vão morrer, né? Algumas vão se adaptar. Mas aqui o que foi que aconteceu de mais grave, né? Para dizer que é mais extenso, a matriz foi destruída. E olha como fica desagrupado, desarranjado aqui esta região. E após cessar o estímulo, que seria a inflamação, que seria a presença do álcool que é ingerido, a presença do vírus, no caso da hepatite, quando ele for extinto, eliminado, eu não tenho mais como regenerar, porque eu perdi, né? O meu dano foi muito extenso. E aí a única forma que eu tenho que fazer é o quê? O reparo. Eu vou reparar este dano que foi extenso, que foi grande, né? E reparar significa como se fosse fazer um remendo ali, né? Aquela região vai perder a sua funcionalidade. Então, aqui, o que vai acontecer? O reparo por cicatrização. Então, vai acontecer aqui a deposição de tecido conjuntivo, né? Então, a deposição de tecido conjuntivo, a proliferação de células residuais na matriz. Mas agora, essas células que sobraram, elas não vão estar mais organizadas, tá vendo aqui, ó? E o fígado, ele é altamente organizado. Os hepatócitos, eles estão altamente regulados, né? Bem organizados. Mesmo porque no fígado eu tenho muitos canalículos, tá vendo? Ó, essas regiões aqui, como se fosse
essas valas pequenas, esses canalículos, elas precisam estar, porque a função do fígado está muito relacionado com essa questão, né? Então, o hepatócito que depura um determinado fármaco aqui, ele depura porque esse fármaco está passando aqui por esse canalículo. E aqui eu não tenho mais nada disso, né? Eu vou promover um reparo, né? Um remendo aqui, vou fazer uma cicatriz aqui, mas este órgão aqui vai perder a funcionalidade. O professor vai perder toda a funcionalidade? Pode ser parcial, pode ser total, depende da extensão da lesão. Se essa lesão foi no órgão todo, ele pode perder a funcionalidade total. Se foi uma determinada região, vai perder a funcionalidade naquela região, vai ficar uma cicatriz. Como no caso do pulmão, né, na tuberculose, talvez não seja o órgão todo, mas uma parte dele, um lóbulo dele, né, que vai ser acometido, e aí aquele órgão aquele lóbulo, aquela parte vai perder a sua funcionalidade. Então vai comprometer parcialmente a funcionalidade do órgão. Mas dependendo, quanto mais extenso, mais vai perder esta funcionalidade, tá? Essas imagens aqui é só para mostrar para vocês como é a histologia, né? Que eu tenho um tecido denso regular, um tecido denso irregular, e aqui onde eu tenho dano, né? Então, veja como ele é bem organizado, né? O tecido é bem organizado. E quando eu tenho o dano, o que é que vai acontecer? Ó? Eu tenho um desarranjo nesse tecido, ele não é mais organizado. E aí, esses buracos, essas lesões, esse dano que ficou aqui, vão ser substituídos por esse processo de reparo, né? Fibra do colágeno, glicoproteínas, todas vão ser depositadas aqui. E aí, toda essa região aqui, dependendo do órgão, vai perder a sua funcionalidade. Esse reparo tecidual ele precisa acontecer porque o dano ocorreu, né? Então, se o órgão é capaz ou não de regenerar, eu vou ter que reparar de algum jeito, eu tenho que promover o reparo. E esse reparo tecidual ele vai acontecer em ciclos, como eu falei para vocês. Então, ciclo de dano e reparo. Então, onde é que acontece maiores ciclos de dano e reparo? Na inflamação aguda que nós acabamos de... Aliás, crônica que nós acabamos de falar. Porque, por exemplo, vou ter dano e aí o reparo vem. E aí o processo inflamatório não acabou. Vou continuar promovendo dano e reparo, né? Isso acontece muito, como eu acabei de falar, na inflamação crônica e vai causar lesões persistentes. Essas lesões persistentes vão levar à estimulação do reparo. Então, quando o tecido é degradado, as células morrem daquele tecido, elas acabam liberando substâncias que estimulam o reparo, né? Qual seria esse reparo? A cicatrização, por ação de fatores de crescimento e citocinas, ação sobre a membrana extracelular que eu falei para vocês aqui, ó, a matriz, ali a membrana não, a matriz extracelular. Então ela também, ó, vai agir, né, sobre a formação dessa matriz extracelular, e a formação dessa matriz extracelular vai promover a proliferação de fibroblasto, de síntese de colágeno, e é isto que vai ser depositado aqui, ó, no buraco, na lesão que ficou. Olha o colágeno sendo depositado aqui, tá certo? Então, isso está envolvido aqui nesse ciclo de reparo. Quanto mais ciclos de dano e reparo tiver, mais eu vou ter uma fibrose maior, né? Eu vou ter um dano maior. É por isso que a inflamação persistente ela não é interessante e a gente precisa agir antecipadamente. Quanto mais antes tomarmos uma conduta, melhor. A proliferação celular, ela vai acontecer e vai promover esse reparo tecidual, ela ocorre em tecidos, exceto em tecidos altamente diferenciados que eu falei para vocês. Então, um tecido que é altamente diferenciado, ele perdeu a sua capacidade de proliferação celular. Tanto que as nossas células cardíacas, por exemplo, elas não se proliferam. Quando eu tenho um infarto e morre o meu músculo, né? Morre a minha célula, morre o meu miocárdio, não tem jeito, porque a célula não vai se regenerar. E o que vai acontecer lá? Vai acontecer o acúmulo dessas substâncias, né?
de fibras de colágeno, não vai ser mais a questão da regeneração, vai acontecer o reparo tecidual. Essa proliferação ela pode ser fisiológica. Então, por exemplo, onde é que ocorre? Células do endométrio sob a ação do estrogênio, lá no útero, que nós já conversamos, né? Então, o estrogênio produzido, que é esse hormônio, ele estimula a proliferação dessa célula. Isso é fisiológico. Nós já conversamos sobre isso. Quando é que ocorre uma proliferação patológica? Quando eu tenho um estímulo excessivo. Inclusive, nós conversamos sobre isso. Então, quando eu tenho a endometriose, significa que eu produzi muito estrogênio, levando à proliferação, né, exacerbada dessas células. E aí já é uma proliferação não fisiológica, já é uma proliferação patológica. Então, eu tenho estímulo excessivo. Essas células do endométrio vão sofrer hiperplasia, né? E aí eu tenho alguns exemplos. Eu tenho a hiperplasia uterina, eu tenho nos homens a hiperplasia prostática nodular, que a próstata aumentada, né? E normalmente isso está muito relacionado com a questão hormonal. E se isso persistir, pode levar inclusive a um câncer de próstata. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Os homens que já passaram de 40 têm que tomar cuidado de fazer exames regulares em relação a isso. Né? Então, aqui no caso da hiperplasia prostática, é uma substância, né? É resultante do estímulo de hidrotestosterona produzido pelos homens, que acaba estimulando excessivamente essas células da próstata a sofrer hiperplasia. E isso já não é mais fisiológico, isso é patológico. O reparo tecidual, como eu falei para vocês, quando ele é capaz de regenerar, ele tem que produzir o quê? Novas células. E muitos tecidos eles são renováveis, por quê? Porque as células elas conseguem se transformar, né? Se modificar em qualquer outro tipo celular. Então, por exemplo, a nossa pele, por que é que ela consegue sofrer regeneração com facilidade? Porque eu tenho muitas células troncos presentes nesse meu tecido, né? Primeiro que as células da pele elas não são tão diferenciadas assim como uma célula cardíaca. Outra, ela tem a presença de células troncos, que são as células que têm capacidade de dar origem a qualquer outro tipo de tecido. Então, lógico, lá na pele, se houve um dano, essas células elas vão se transformar em novas células e aí vão promover a regeneração do tecido, né? Essas células troncos somáticas elas são autorrenováveis e geram linhagens de celulares bem diferenciadas, como a gente pode ver. É lógico que elas precisam de um estímulo específico para se transformar em uma determinada célula. Esse reparo tecidual está envolvido com a replicação e com o ciclo celular, como eu falei para vocês. Então, o processo ele é altamente regulado nessa replicação e o ciclo celular. Então, uma célula ela tem que ter regulação da sua replicação, porque senão pode transformar-se num tumor, num câncer, que é o assunto que nós vamos ver por último aqui na nossa disciplina. Então, tem que ser um processo altamente regulado dessas moléculas, né? Da matriz extracelular, promovendo as integrinas, formando as integrinas, né? Que são essenciais à formação desse processo regulado e à formação dessas substâncias para a regeneração e para o reparo que nós falamos anteriormente. Eu tenho alguns fatores de crescimento que estão envolvidos nisso, porque a célula não vai se replicar de uma hora para outra, né? Ela não vai entrar num ciclo celular de replicação de uma hora, ela precisa de uma sinalização. E que sinalização será? Quais serão esses fatores que fazem com que a célula se multiplique, se replique, cresça, né? São os fatores de crescimento, como o fator de crescimento epidérmico. Então, quando a lesão é lá na pele, é este fator que vai induzir, né, os queratinócitos presentes lá na pele, né, eles produzirão essas substâncias, são produzidas pelas células da pele,
e por macrófagos, que também estão circulando lá no meu tecido epitelial. Eles produzem esse fator de crescimento epidérmico, né? Então, vamos lá. Lesionou a pele, lesionou os queratinócitos. E aí eles liberam essa substância, esse fator de crescimento, que vão fazer que células epiteliais, né, vai agir sobre células epiteliais para que elas se multipliquem, né, que elas se repliquem para reparar aquele tecido que foi danificado. Isso também acontece no fígado, nos hepatócitos e também nos fibroblastos, tá? Então, essa substância, ela age sobre essas células. O fator de crescimento do hepatócito, né, ele é produzido por plaquetas, que é um elemento celular, um elemento figurado que a gente tem no nosso sangue, né? E essas plaquetas que produzirão este fator de crescimento do hepatócito, que é o HGF. Eles agem sobre o hepatócito, que é a célula do fígado, né? E sobre o epitélio biliar. Então, por isso que, quando precisa regenerar o fígado, esses fibroblastos produzirão esta substância que induzirá a regeneração, a multiplicação dessas células lá no fígado. Eu tenho outro fator de crescimento endotelial vascular, né? Que é um potente indutor de vasos sanguíneos. Então, vejam só, se eu tenho dano tecidual, eu tenho dano da minha rede vascular que estava presente naquele tecido. E uma das coisas importantes para a regeneração de tecido é a formação de rede de capilares, que, como nós já vimos, é a rede de capilares que vai levar oxigênio, nutrientes, né? Vários elementos para aquela região. Então, eu preciso de muitos elementos, porque eu preciso regenerar tecido, né? E esse fator de crescimento endotelial é um dos responsáveis pela formação de novos capilares sanguíneos, que a gente chama de angiogênese, né? Angiogênese é o termo que a gente utiliza para essa questão, né? Então, vamos lá. Só para fazer aqui uma pequena revisão. Então, a regeneração e reparo tecidual, ela acontece dependendo da extensão da minha lesão, né? Se for uma lesão simples, eu vou ter uma regeneração, né? Vou restituir aqueles elementos teciduais que foram perdidos por aquela lesão simples. Se a minha lesão for crônica, né, promovida pela inflamação crônica, se a minha lesão for muito extensa, eu não tenho mais como fazer a regeneração. Aí depende também do órgão, do tecido danificado. E aí eu vou promover o reparo. E este reparo está relacionado pela deposição de elementos da matriz extracelular lá no tecido, né? Vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Então, há a deposição de colágeno, de elastina, de fibronectina, né? Isso que é da matriz extracelular. A deposição promovendo como se fosse um remendo, né? Naquela região daquele tecido que foi danificado. Pessoal, eu vou encerrar por aqui porque eu não quero atropelar este assunto que a gente vai entrar nesse próximo slide aqui, que é extremamente importante aqui para dentro da área de vocês, nas lesões de pele, nas escaras de decúbito, tá? Então, eu vou deixar isso para a gente dar continuidade na nossa terça-feira, porque a gente precisa gastar mais um tempinho aqui para ver a questão de cicatrização de feridas, porque vocês verão muito isso. Vocês farão intervenções nessas lesões de pele para que essa cicatrização, para que este reparo tecidual aconteça de forma adequada, tá? Então, eu não quero atropelar esse assunto, porque ele é muito importante para dentro da área de vocês. E aí a gente continua na nossa próxima aula. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas questões que nós conversamos aqui hoje? Não. Não, professor. Então tá, eu agradeço a presença de vocês e a gente se encontra então na terça-feira, tá certo? Eu agradeço a presença de vocês e tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite.